Quer fazer um coach de comunicação agora já comigo? Pois é, porque se você está lá no mundo corporativo e a sua RH já falou, sua comunicação não está indo muito bem, você tem que aprimorar a comunicação. Se você já ouviu, alguns feedbacks assim, porque você é um pouco prolixo. Olha, o seu feedback, né? Na sua avaliação foi um pouquinho aquém do que a gente esperava, porque você é tão inteligente, tão culto, tão sabido, mas a sua comunicação é um pouco baixa. Se você já ouviu algum feedback assim, me escute, porque a gente vai fazer agora, um coach de comunicação. Então vamos pensar, o que é coach? É um processo de pensar. O que o coach faz para o coacher? Você fazer o outro pensar. Não é pensar na vida, sim, porque tem coach de vida, não é o que eu faço. Tem coach de carreira, né? O que você quer para carreira também não é o que eu faço. Eu acabei me especializando em coach de comunicação. Por quê? Porque 40 anos fui trabalhar em televisão e, como eu sempre digo, eu era a antítese da comunicadora. Tímida, reservada, distraída, dislexa, comia palavras, até um pouco gaga fui. Então, só que fui trabalhar numa televisão, atrás das câmeras e fui aprendendo a me autoanalisar. Então, há mais de 30 e tantos anos, eu, mesmo em televisão, eu comecei a ministrar esses cursos, né, esses treinamentos, esses acompanhamentos, esses aconselhamentos, e sim, sou coach de comunicação com muita paixão. Eu amo fazer isso. Então, o coach é um processo que a gente faz o outro pensar. Eu quero que você pense então na sua performance, como é que é a avaliação, como é que as pessoas te veem, como é que as pessoas te analisam, né? Você é aquele mais exibido que fala demais ou você é o mais quieto que fala de menos? Nos dois casos os extremos não são bons. Então, como é a sua performance? Vamos fazer análise. O coach nada mais é do que uma análise de performance. Não é só performance física, mas é a performance como um todo, é uma performance da sua expressão, da sua expressividade, das suas caras, boca, gestos, do seu raciocínio. Então, o coach de comunicação nada mais é do que fazer você pensar. E a gente vai conversar bem rapidinho sobre isso. Então, a palavra coach significa fazer o outro ter consciência. Eu amo falar consciência. Fazer o outro entender que ele precisa se conhecer tudinho. E aí, quando a gente se conhece, a gente sabe para qual caminho seguir. Então, o coach nada mais é do que uma consciência. Quem é você, a sua performance, consciência de performance. Conhecer-se é fundamental. Por isso que em todas as minhas palestras, ou muitas vezes, eu relembro o velho Sócrates que morou lá na Grécia muito, muito antiga, né? Dizem que é o pai, né, do nosso pensamento. O Sócrates falou a seguinte frase que eu acho maravilhosa: conheça-te e abra as portas do universo. Quando eu li essa frase, eu devia ter uns 20 e poucos anos, faz tempo, eu me encantei com isso, porque claro que conheça-te e abra as portas do universo. Eu imaginei um nirvana, eu imaginei anjinhos. Na verdade, eu acho que Sócrates não queria ir voar com os anjos. Quando a gente se conhece, o mundo é nosso. O mundo é nosso, o universo é nosso. Por isso que eu sempre coloco o Sócrates nessa coisa bem legal. Então, saiba, nós somos uma soma de conhecimentos, uma soma de vivências. Eu penso, eu sinto e eu expresso, ou seja, o meu conteúdo, né? A minha performance e a minha emoção, a minha sensação, a minha vivência, a minha experiência. Então nós somos três seres em um só. Três seres em um só. E todas esses três seres chegam na percepção do outro. Então, primeiro passo, né, de um coach de comunicação é você saber que você é porta-voz da sua história, de todas essas histórias. E o que é legal, toda história tem um porta-voz, né?
Toda história tem um porta-voz, tem um protagonista. Chapeuzinho Vermelho é uma história. Chapeuzinho, vai lá levar esses doces para a vovó. E ela foi lá feliz. Pela estrada fora, eu vou bem contente, né? Até que veio o lobo mau. Ok, toda história tem um protagonista. E o protagonista da sua história é você. E o jeito que você conta a narrativa dessa história é sua comunicação. Então é bem legal. Você é o seu porta-voz. Será que você se conhece? Olha, eu me conheço, eu sei a cor, né, da tinta que eu passo no cabelo, eu vou lá na farmácia, lá na perfumaria e compro. Conhecer-se não é saber o modelo, o tamanho, a marca da tinta, não, o estilo que você gosta, não. Conhecer-se é muito mais do que isso, porque quando eu estou de manhã cedo fazendo a maquiagem, eu estou absolutamente sem expressão. Claro, eu estou fazendo só, né, um gesto mecânico. Quando você está lá fazendo a barra, você está sem emoção. Mas ao longo do dia, então na nossa memória fica aquele personagem da manhã, toda lindinha, até que eu sou uma coroa, mas ainda estou enxuta. Ou você se olha no espelho e fala, uau, como eu ainda sou um gatão, ou uau, estou no meu apogeu. Mas aquele personagem do banheiro não é o mesmo ao longo do dia. Aquele personagem do banheiro, eu do banheiro de manhã cedo, tô serena. Mas ao longo do dia vem situações, vem coisas, vem pessoas que às vezes me deixam com raiva, às vezes me deixam tristes, mas aí eu vejo, né, uma coisa que me encanta, uau! Então, as nossas expressões mudam ao longo do dia. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, né? O outro, tanto que é o símbolo da comunicação, são os 3 macaquinhos. Não vejo, não escuto, não falo. O outro nos percebe e gosta da gente ou não, por aqui, né? E pelo que a gente fala. É assim que a gente dança, que eu chamo sempre de uma dança entre eu e você, entre você e equipe, entre eu e equipe, entre eu e família. É sempre ter um parceiro para dançar com a gente. Então a comunicação é vice-sentida por aqui, por aqui, por aqui, né? E eu brinco de que o mundo é dividido em 2. O mundo é redondo, divide o mundo em 2. Tem metade do mundo que sabe que a comunicação é fundamental para sucesso de carreira, para aumentar salário, para promoção, para relacionamento em família. Uau! Esse é a metade do mundo que está acordada para o mundo moderno. A outra metade do mundo fala, sempre me comuniquei assim, o feedback que está errado, o meu chefe que é um chato, né? Essa é aquela metade que tem preguiça de crescer, que está com, né? Tá meio de bode, meio de tédio, mas essa metade está querendo crescer, sabe que a comunicação cada vez mais ela é importantíssima. Então eu quero conversar com você dessa metade. E se você às vezes está nessa metade aqui, acorda Norberto, acorda para a vida, porque o mundo cada vez mais precisa de gente comunicativa. Gente comunicativa, por favor, entenda, não é o que fala mais alto, não é o que grita, não é o mais exibido, não. É aquela pessoa que sabe tudo que tem e compartilha tudo. É maravilhoso. Então, essas pessoas sempre são as animadas. Yes. Oba, mais uma reunião. Ai, que bom, mais um projeto desafiador. Ai, que bom, mais uma coisa importante. Bem, que não seja tão importante assim. E o que é legal é que essas pessoas mais abertas, né, estão sempre gostando, sentindo prazer de mais novidades. As pessoas mais cansadas ficam sempre com preguiça, e aí nada encanta. Então, saiba, a gente tem 2 seres dentro da gente. Um legal, bem animado, e um desanimado. Então, cabe a nós, primeiro processo do coach, pense, você se gosta mais quando você está yes, ou você se gosta mais quando você está... Eu, às vezes, mas eu faço força porque eu gosto muito mais dessa mulher animada, dessa mulher forte, dessa mulher, uau,
né? Que topa, que vai, que aceita desafios. E eu não gosto daquela outra Thaís, que porre, que chato. Então, primeiro processo de consciência é saber que você tem um ser animado e um ser desanimado. Quem eu quero ser? O animado, o animado, o animado. Então eu brinco que a gente tem quase sempre duas caras. E aí você tem uma reunião, às 2 horas da tarde você tem uma reunião. E a reunião do meio-dia, das 11, foi uma droga, uma lástima, uma porcaria. Aí você já vai para a próxima reunião das 2 com o ranço, né, com gosto, ai, foi uma droga. Aí você já começa a reunião das 2, a próxima, e aí, tudo bem? Pois é, cada vez é uma vez. Isso é um treino bem legal, acorda. Cada vez é a primeira vez. Cada reunião, nem que seja a 10ª, é mais uma reunião. Cada vez que você está com o seu time, mais uma vez a gente está junto. Por causa da primeira impressão. Até pelo telefone a gente consegue perceber se o fulano do lado de lá da linha tá ou tá, nossa, é gritante a mudança, é gritante. Então, a primeira impressão é a que fica nestas três, né, nesses 3 tubos da comunicação. A primeira impressão é bárbaro. Então, o meu conselho para você que está querendo fazer, que está com um coach de comunicação, que está aqui comigo, que está aqui me ouvindo, que está precisando ser promovido, que está precisando aumentar o salário, que está precisando subir e está precisando se animar. A primeira impressão é mágica, 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 porque ela é instantânea, igual o estalar de dedo. Claro que a vida não é sempre legal, 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 legal. A vida é legal, a vida é chata, a vida é legal, a vida é chata, a vida é legal, a vida é chata. Mas se a gente, com consciência, saber desses 2 personagens e fizer força para ser sempre mais um sol brilhante, a gente acostuma. A gente acostuma a ficar, né, nesse céu dia 1000. Então, a primeira impressão é fundamental, seja para que público for. Para que público for e seja onde você estiver, chegue chegando. Isso que eu sempre falo para os meus aluninhos. Chegue chegando. E aí, tudo bem? Fale falando. Ai, que bom que eu estou aqui. Encha a sala. Quando a gente tem essa consciência de que a gente tem que encher o espaço, a gente automaticamente vai estar levando luz, levando ânimo, levando entusiasmo. E aí todo mundo presta mais atenção na nossa comunicação. Então, o primeiro passo para quem quer trabalhar a comunicação, encha a sala, fale falando. Uau! Se você está um pouquinho triste, você está com mãe doente, com esposa, a namorada foi-se embora, te largou, você está meio na maré baixa, treine, treine, treine. Eu treino no banheiro. Antes da próxima reunião, eu vou no banheiro e falo assim, olha, yes! Uau! É treino. Porque se eu estava enfesada, cansada, mal amada, quando eu vou no banheiro e faço yes, yes, uau! Desanuvia, e desanuvia mesmo, mesmo. Será que não é alguma coisa assim, alguma coisa parecida com isso que os apresentadores dos telejornais fazem todo dia? Porque todo dia eles estão na frente da câmera. Todo dia, às 8, às 9, às 10, eles estão diante da televisão, né? Diante da câmera ou do rádio. E eles têm que passar naquele ligar de botões ou ligar de luzes, eles têm que passar não só a notícia, mas eles têm que passar a notícia com profundidade. Então, primeiro conselho de graça é vá no banheiro e faça yes! Treine estar sempre aberto, sempre feliz de estar ali. E aí, por favor, você vai perceber que o seu corpo, perceba, você sabe disso, que o seu corpo, quando você está desanimado, ele murcha, igual planta que não bebe água. O corpo nosso é todo murcho quando a gente está desanimado. Quando a gente está animado, a gente cresce até de tamanho. Então, o outro não é bobo, porque ele vai ouvir a sua voz, ele vai ver o seu corpo, e aí ele já começa a entender, né, todo o processo. Então,
Uma dica importantíssima num coach de comunicação: preste atenção ao seu corpo, porque o corpo, eu já fiz vídeo só sobre corpo, né? Só sobre a postura, o body language. O nosso corpo vai contando as nossas histórias. Então, aqui nos ombros, a gente conta histórias de carregar a vida com peso, né? Aqui olha só, no queixo a gente conta se a gente confia em nós, se a gente confia em nós mesmos, ou se a gente está um pouquinho se sentindo mais burro, com menos autoestima. Então, o corpo, ele é todo um contador de histórias. Então, minha sugestão também para você, saiba, preste atenção, tudo está na cara. Se você está feliz ou não, está na cara. Se você está triste, está na cara. Se você está com raiva, está na cara. Tudo está na cara. A gente é muito transparente. A gente é muito transparente. Então, a primeira coisa, eu quero realmente te alertar: nessa comunicação, o body language e o nosso conteúdo têm a mesma importância. Ou, né, tô pensando agora, talvez o body language vá antes, o conteúdo vem depois. Se o meu body language está animado, as pessoas ficam abertas para ouvir o meu conteúdo. Agora, se o meu corpito está contando uma história desanimada, as pessoas nem se darão ao trabalho de ouvir o meu conteúdo. Então, antes de uma reunião, antes de qualquer coisa importante de vida, lembre-se de alinhar o seu corpo. Eu sempre brinco que alinhar o corpo, um corpo bonito, não é um corpo magro, saradão, gostosão, morenão. Não, um corpo bonito é quando um osso está em cima do outro osso, como se fosse um prédio bem colocado, um prédio bonitão. Então, se você está com o seu corpo bem firme, bem reto, bem centrado, a gente tem muito mais chances de mostrarmos as nossas competências. Competência é uma palavra super usada no mundo corporativo, né? As competências. Que competências são essas? São só as competências intelectuais ou são as competências da nossa personalidade, as nossas competências emocionais? Olha só, competências intelectuais, competências emocionais. Isso é muito forte. As RHs estão sempre de olho nisso. Tem inclusive um ditado, uma brincadeirinha que as RHs faziam antigamente. Eu conheço muitas RHs, porque quem me chama nas empresas são as RHs, né? Departamento de pessoas, departamento pessoal. Então, são elas que detectam se o time precisa dar uma melhorada na comunicação. Então, são elas que me chamam. E antigamente elas brincavam, né? Que as pessoas eram contratadas, né? Pelo que sabiam e eram demitidas pelo que sentiam. E pior que é assim mesmo, né? Então, uma nova contratação, a gente vê lá o currículo, elas veem o currículo, tudo que a pessoa sabe, que a pessoa fez, quantas línguas ela fala. Mas aí no dia a dia, talvez as competências emocionais não sejam as melhores. E aí elas são demitidas. Olha só, as RHs falavam isso. A gente contrata pelo que sabe e depois demite pelo que a pessoa é. Uau! Então, que impressão você deixa, né? O que você está deixando um pouco mais, deixando o negativo aflorar? Então, é uma coisa bem legal para você fazer, se você quer fazer esse coach de comunicação, é você pensar mesmo nas suas competências, eu brinco, competências legais. Sou inteligente, sou esforçado, sou disciplinado, sou um bom membro da equipe. Liste as suas qualificações. Sei falar 5 línguas, sou muito líder, sou empreendedor. Não sei, cada um é um. Eu, por exemplo, sou criativa, imagina, né? Adoro criar, minha cabeça está sempre voando. Liste as suas competências, porque são elas que vão te fortalecer. É legal, porque aí você vai começar a pensar nessa sua marca pessoal, nessa sua característica maior. Liste pelo menos 10 competências legais que você tenha. Não apenas as intelectuais, por favor. Não apenas falo 5 línguas, sou um bom líder, isso ok. Sou bom gestor, ok. Mas põe outras coisas mais sutis.
É, porque a vida é feita de sutilezas. Sou muito amoroso, sou muito animado, sou muito corajoso, porque essas coisas sutis fazem toda a diferença. Beleza, então você listou as suas 10 coisas maravilhosas. Vamos agora pensar naquilo que te derruba, que são as nossas coisas não tão legais. Vou te contar um segredo. Ninguém puxa o nosso tapete. A gente cai sozinho. A gente cai sozinho. Pois é, essa pedra no sapato, né? Essa pedra no caminho, essa coisa que nos derruba, são as nossas incompetências. Já que a gente tem competências, a gente tem incompetências. A gente precisa saber qual é a nossa incompetência, o que nos tira do centro, o que nos deixa aflitos, o que nos deixa irados. Então você está lá trabalhando na empresa, tem lá o seu time e tem um muito folgado, aí você já entra na reunião dando expor, pô, chefe, o chefe, ele não faz nada, você já começa, né? Então, o que é que pega? O que é que pega? Você é um pouco inseguro? Vamos pensar como é que a gente dá segurança. Você é um pouco tímido? Vamos pensar como é que você vai minimizar a sua timidez. Você é um pouco autocrítico demais, que nunca tá nada bom, você nunca tá se achando bem. Vamos pensar como é que a gente diminui essa autocrítica. Cada um de nós tem pontos a serem domados. Eu, Thais Alves, sou bastante insegura. Talvez você vai falar, imagina, essa mulher insegura? Sou. Aprendi, claro, ao longo dos meus cursos, né, porque na hora que eu ministro um curso eu também penso nas minhas coisas, aprendi a minimizar a minha insegurança. Só fico insegura em algumas bem poucas situações. Antigamente eu ficava em muitas situações. Então, você tem que listar competências e você tem que listar no máximo 2 ou 3, tá? Não exagere aí, não seja tão autocrítico de colocar 30, não. 3 já faz um estrago monstruoso. Então, liste as suas competências e... Ok? Beleza. Uma outra coisa que eu falo bastante, né, nos meus cursos, nos coaches de comunicação, é o seguinte: a gente tem uma idade de maturidade. Eu gosto muito, né, dessa coisa perdão, do Steiner. Como é que eu ia apresentar? Por isso que eu fiquei pensando, como é que eu ia falar do Steiner? Médico, antroposófico, mas também um filósofo, um teólogo. E ele diz, né, nos estudos dele, da Alemanha, já morreu faz tempo, ele diz que a gente tem idades de maturidade. Claro, idades de maturidade também celular, tá? Não é o seu celular do aluno. As células vão mudando, vão mudando. Então, que a gente tem que prestar atenção em qual estágio da vida a gente está, de idade, em qual estágio da vida a gente está, se está no mesmo estágio emocional, e a gente tem que ver se as nossas atitudes estão no mesmo estágio, porque muitas vezes a gente é imaturo. É o que Steiner fala, né, da idade estar num lugar e a maturidade, a emoção estar no outro. É muito comum pessoas já com seus 30, 40 ainda agirem como meninos. Isso, então é bem legal você pensar, né, a sua idade, a sua maturidade corresponde à sua idade ou você continua, né, quarentão e bem maluco. Ok no final de semana, não na empresa. Lógico, né, não na empresa, não no seu trabalho. Então, as pessoas são muito atentas a esses detalhes, que não são detalhes. Quero então que você dê uma pensada aí, você já listou suas 30 qualidades, você já escreveu seus 3 defeitos, você já lembrou, já pensou o que você quer, né? Como é que você quer ser lembrado pela sua equipe, pela sua gestora, pelo seu gestor, né? Essa soma de qualidades e defeitos, você vai pensar agora então na sua maturidade, se a idade física é a mesma idade da maturidade, se você está no mesmo equilíbrio, isso é bem legal. Então, ainda continuando nesse processo de autoconhecimento, você vai pensar, prestar atenção depois que acabar o vídeo, você vai lá no banheiro, você olha se o seu corpo é um corpo leve ou se é um corpo pesado, se é um corpo aberto ou se é um corpo fechado, se é um corpo expressivo ou um corpo inexpressivo, se a sua voz é gostosa
ou se você fala sem gosto de nada. Faça essa análise no banheiro depois, tá? Faz essa autoanálise. Porque veja bem, a gente vive numa aldeia de 7 bilhões de pessoas. Como é que a gente se sobressai? Por que algumas pessoas se sobressaem e outras não, né? Não é que elas sejam mais inteligentes, não é que elas sejam mais gostosas, não. As pessoas se sobressaem quando elas deixam todas as competências virem à tona, quando elas domam e minimizam as incompetências, quando elas têm corpos leves, presentes e super animados, quando elas são maduras. Então a maturidade sim é importante. Sabe por quê? Porque na comunicação eu falo uma coisa, qualquer coisa que seja, essa coisa provoca uma reação e aí tem uma consequência. É assim, tudo na comunicação gera uma ação, gera uma reação e, claro, tem uma consequência. Então, se eu for grosseira, o outro vai me tacar pedras e a consequência vai ser pau para cima e para baixo. Se eu não for clara na minha comunicação e o outro não entender, o negócio, como consequência, não vai se realizar. Tudo tem uma ação, uma reação e uma consequência. Isso é comunicação pura. Ação, reação, consequência. Então, olha como a gente é responsável pela comunicação. Então, não adianta mais também falar, meu chefe não me entende. Ups! Será que você se faz entender? Meu chefe que é um chato. Ups! Será que é você que tá aí numa ostra, fechadinho, né? Não gosto da minha empresa é chata. Uau, será que não é você que está indo trabalhar se arrastando, né? Então, tudo é responsabilidade nossa. E não estou falando de responsabilidade dessa coisa jurídica pesada, não. Tudo que eu dou para você, você dá para mim. Uau, é mágico. Tudo que eu te ofereço, que eu te oferto, você me devolve. Tudo. Isso é comunicação, olha. É esse ir e vir. Então, a pessoa bem consciente da importância da comunicação sabe que ela é responsável desta ação, portanto, vai provocar uma reação boa ou não, e aí vai dar uma consequência positiva ou negativa. Isso é a importância da comunicação. Então você vai começar a pensar, porque é isso que eu faço nos meus coaches de comunicação. Nós somos vistos, ouvidos, olhados, julgados e gostados ou não. E inclusive somos rotulados. Nossa, como a gente é rotulado. E a gente rotula. Fulano é chato. Clac, põe lá um carimbo. O fulano é legal. Outro carimbão, né? Carimbo. Pois é, então é legal você pensar que carimbão você quer, como chato, como prepotente, como legal, como aberto. Faz essa consciência, mas tem essa consciência real, tá? Não vai mascarar, não. Eu sou lindo sempre, né? Não. Eu sou uma delícia sempre. Sou não, tá? Acredite, não é não. Então, o outro nos olha, nos ouve, nos sente, gosta da gente ou não e nos rotula. E depois que a gente ganha o rótulo, mudar o rótulo ruim custa. A gente tem que, né, sambar complicado. Porque quando alguém nos rotula como chato, como prepotente, como mal-humorado, como cansado, como burro, como o que for, mudar este rótulo é muito difícil. É muito difícil. Então, quero que você pense, se você não cuidar da sua comunicação, né, animada, clara, você vai pagar um preço, né? A gente paga um preço, né? Se eu quiser viajar para Paris, eu vou na loja e compro um bilhete, custa X. Tudo a gente paga um preço. Eu gosto de fazer assim porque é assim que eu acho que está certo. Você vai pagar um preço, né? Que preço é esse? Talvez não ser promovido, talvez o seu bônus pode ser um pouco menor. É um preço que a gente paga, né? Se você é sempre ranzinza, você vai pagar um preço, as pessoas vão te evitar na hora do café. Então, tudo tem um preço. Então,
vamos pensar que tudo isso é comunicação. Tudo isso é comunicação. Então, é claro que o bom comunicador tem que falar, claro, mas ele tem que pensar antes de falar. Ah, você é burro. Ui, 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 ui. A gente tem que pensar antes de falar. Na verdade, eu tenho repetido isso. Eu tenho que pensar antes de falar, agir e postar. Pense antes de postar, porque se você postar uma idiotice, vai ter um preço, é óbvio, isso é comunicação. Então, a gente tem que ter atitudes legais, pensadas, porque se a gente tiver uma atitude, difícil, vai vir lá uma cobrança, vem o boleto antes, né? Vem o boleto, sempre vem o boleto. Esse boleto pode vir por online, por internet, por e-mail, ou vem com mensagem no celular, ou vem como o salário no final do mês, maior ou menor. São os preços que a gente paga. Então agora eu quero que você pense, você já fez uma análise de quem é você, coisas legais, as suas competências, as suas incompetências, que marca você quer deixar, a sua maturidade. Agora eu quero que você pense comigo o seguinte, nós temos palcos, a vida é um palco, né? Mas nós vivemos em palco. Tem o meu palco família, sim, a Thaís família, é uma relação. A Thaís profissional, legal, aulas, coaches, a Thaís em palanque, né? Palanque em palco, fazendo palestras, a Thaís no mundo online, são palcos, vamos chamar assim de palcos, você acha que chega esses palcos? Ou tem a Thaís lá da balada, do happy hour, são palcos. Então uma coisa que é bem legal é você pensar em que palco você está. Em que palco você está? Você está com a família? Ok, eles vão te aguentar sempre. São família, né? Aí você vai gritar, porque a gente se entende. Família, depois a gente se entende. Você está na família, ok. Você está no palco profissional, já é um pouco mais. Não precisa ser formalésimo, por favor, mas você tem que ser um pouco mais cuidadoso. Né? Você não pode falar tudo que vem à sua cabeça, você não pode, né? Não pode. Você tem que ser um pouco mais cuidadoso. No palco virtual, você também tem que ser cuidadoso. Ok que todo mundo tem direito a expressar a sua opinião, mas pensa um pouquinho, né? Pensa um pouquinho. Tome cuidado, que o mundo virtual, às vezes, né? As RHs também vêm, e aí as RHs falam, feio, hein? A gente sabe disso. Então, palco pessoal, palco profissional, palco mais profissional, que era palanque, mídia, né, dando uma entrevista, se é o seu caso, né, o mundo de estar na mídia, dar uma entrevista, é um mundo ainda mais delicado, a gente tem que ter outras atenções ainda, e o mundo palco virtual, cuidado. Então, uma coisa que eu quero que você pense é o seguinte, você já sabe quem é você já sabe competências, incompetências, maturidade, né? Você já sabe que o corpo tem que estar na linha, que a voz tem que ser clara. Tá neste palco família? Ok. Tá no palco profissional? Já fique mais atento, sabe? Atento. Eu gostava quando... eu fico imaginando se nós, né, tivéssemos antenas, né? Antenas. Né? Ou seja, fique mais antenado em que palco você tá. Né? Você não é uma menina. Em que palco você tá? Tá no palco de casa? Ok. Tá no palco profissional? Tá dando uma entrevista? Mais atento ainda. E tá lá no palco virtual? Preste atenção. Então, quem é você? Você já viu em que palco você tá? Pois é, simples assim. Agora tem uma coisa que é bem legal, né? Que eu alerto quem faz o coach comigo. Você é o universo, como disse Sócrates, mas você tem que lembrar que a sua comunicação tem um ouvido, ou 10 ouvidos, ou 10 pessoas. Este outro é muito importante. Esse outro é sumamente importante porque é ele que vai comprar a sua ideia. É ele que vai gostar do seu projeto. É ele que vai, né, apoiá-lo nesse novo desafio. Então, seja você gestor, seja você um político, seja você um dono de empresa, seja você um vendedor, quem que compra o produto? É o cliente, é o outro, né? Então eu também sempre brinco que eu estou na minha casa vendo televisão, começa o jornal da emissora X. Aí eu acho que aquela notícia é meio besta, aí eu pego o controle remoto e faço clique e mudo de canal. Então quem é mais importante? O apresentador, né, o jornalista do jornal, ou eu que tenho o controle na mão? A mesma coisa na comunicação.
Você tem que se conhecer, se potencializar, ter uma boa performance, mas você tem que lembrar que se o outro não entender a sua ideia, não comprar o seu projeto ou não comprar o seu produto, ou seja, a relação com o outro é muito legal. Ele é mais importante, porque é ele que, né, que vai falar, estamos juntos. Então, o outro é a coisa mais importante na comunicação. Por isso que eu digo sempre, tenho dito, que o outro tem que ser tratado com carinho. Carinho não é encher o outro de beijos, até porque agora os beijos estão proibidos, o contato físico está proibido. Não é encher o outro de beijo, tratá-lo com carinho. É falar de um jeito claro, que ele entenda. Né? Então, quem é o outro? E uma coisinha mágica que nos tira também de devaneios na comunicação. Olha só, quem é você já sabe, quem é o outro você também já, né? Essa comunicação vai ter que ser delicada, porque é ele que vai comprar o seu produto, a sua ideia. E o que é que você quer dele? O que é que você quer dele? Olha que simples. Hoje eu estou aqui para... Então, o que vocês querem juntos é muito claro, é muito legal. Quando você sabe o que você quer do outro, fica tão mais fácil, fica uma comunicação tão mais harmoniosa. Então, a comunicação está nas suas mãos. Conheça-se, solte essa voz, respire fundo. E tem várias dicas de comunicação, tá? Várias dicas. Tenha uma boa performance, seja sempre animado. Quem é o outro? E o que você quer dele? E o que você quer dele? E aí você vai saber, né, que todas as situações, né, tem sempre um começo, meio e um fim, mas isso é uma outra história, qualquer dia eu te falo. Seja sempre muito convencido, não é convencido, tá? Não é metido por Deus. Ai, como gente metida é chata. É convencido de que você está ali dando o seu melhor. Né? Do projeto, na ideia, no desafio. Esteja coerente com o que você fala e o que você faz. Nossa, a coerência é fundamental. Esteja sempre animado, ânimo no dicionário significa alma, ou seja, seja sempre animado, alma cheia, peito cheio, feliz com você. E seja sempre apaixonado por aquele momento, apaixonado por aquele desafio, apaixonado. Isso é muito legal porque aí a sinergia, né, da comunicação é maravilhoso. Então, esse é um resumo de um coach de comunicação e eu queria dividir isso com você porque é simples um coach de comunicação. Vá no espelho, dê uma olhadinha no corpito, se o corpito está animado, né? Treine bastante respiração, sabe? Mude hábitos, né? Se você tá naquela, sabe? Lembra aquele do começo da fala? Gente legal e gente chata pra caramba? Pois é, gente inesquecível e gente quem é mesmo, né? Em qual mundo você quer estar? Se você quer estar no mundo das pessoas inesquecíveis, mude hábitos, saia do sofá. E é muito legal que, acho que é o Karnal que diz que, né, a zona de conforto não é o sofá de casa, a zona de conforto está aqui, ó, mudança de hábitos, mudança de pensamento. Acho que é o Karnal que diz. Então, mude hábitos, ponha realmente a cabeça para funcionar, aceite mais desafios. Se você está querendo dar, né, um approach na comunicação, aceite desafios. O desafio de estar sempre sorridente, o desafio de estar sempre animado, o desafio de estar sempre aberto, são desafios. Então, esteja sempre aberto para o novo, põe essa cabecita para funcionar, tá? Levanta o bumbum do lugar. Isso é bem legal. Uma nova reunião são novas pessoas. Vai no banheiro, se sacoleje. Porque quando a gente se conhece, quando a gente conhece a nossa história, o nosso jeito de ser, a nossa personalidade, as nossas competências e incompetências, tudo fica mais fácil. Aí você já tem o domínio, o conhecimento de você e aí você já sabe como vender ideia para o outro. Isso seria
mini curso, mini dicas de um coach de comunicação. Eu tenho certeza que a comunicação é cada vez mais, sempre foi, mas agora cada vez mais é o único caminho que a gente tem para ser promovido, para ganhar mais, para resolver problemas de relações, né, com equipe, com chefe ou mesmo em casa. Era isso que eu queria compartilhar com você. Vou ficar aqui na torcida de que essas minhas sugestões, reflexões tenham servido para você. O que é afinal um coach de comunicação? Nada mais é do que a gente se conhecer, do que a gente se comandar e do que, né, nada mais é do que a gente tentar fazer diferente, aquilo que a gente sempre fez. Se você gostou, estou esperando o seu like. Se você quer comentar alguma coisa, estou esperando, porque eu vou responder. Pois é, comunicação para mim é tudo. Eu sou apaixonadíssima porque eu sei que através da comunicação a gente resolve muitos problemas profissionais, pessoais e intrapessoais. Bora pra vida? Comunicação é tudo. Foi ótimo estar com vocês. Tchau. Escreve, tá? Tô esperando.